Bom dia a todos. Bom dia, sim. Vamos pedir para a pastor Coelho para declarar a Deus em oração. Obrigado pelo processo de adoração de Deus. Oh, thank you. Thank you, Jesus. Abaixa mim. Pai eterno, nosso Deus, graças te rendemos pelo privilégio que nos concede estarmos aqui, graduar conhecimento doutrinário, filosófico, experiência que o irmão tem do seu chamamento, sua conversão para Cristo e chamamento para o ministério. Senhor, capacita e orienta, Senhor, o examinador e capacitada tudo e o nosso examinado, Senhor, para que tudo quando aqui vai acontecer sirva somente para glorificar o seu nome e a edificação da sua obra. Isso é que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Após a oração, então, vamos entrar no processo de exame. Irmão José, sinta-se bem, meu senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Podem fazer a interferência lá em cima. Está bom. Está bom. Está. Sinta-se bem, então. Neste exame é um diálogo que teremos. Diálogo com a linguagem teológica, né? Linguagem teológica que vai ser exigida neste diálogo. E todos os conhecimentos aprimorado durante o tempo. Ok. Então vamos começar com a sua experiência da salvação, chamada ao ministério pastoral. Começar com a identificação. Quem é o irmão José Frank Ndala? Ok, muito obrigado pela palavra que me foi cedida. Portanto, eu sou José Frank Ndala, a irmã ao meu lado é minha esposa, irmã Mariana Lopes Gomes Ndala. Portanto, sou natural da província de Cabinda, não é? Sou filho de José Ndala e de Maria Celestina Papela. Então, sou casado, portanto, e temos 4 filhos, não é? E quanto à minha experiência de salvação, portanto... Ok, obrigado. A audição. Exatamente, dizia que quanto à minha experiência de salvação, eu tive a graça de conhecer Jesus ainda na minha tenra idade, não é? Refiro-me a 25 anos atrás, isto no ano de 2000, portanto, ano em que tive a oportunidade de ser batizado por imersão, não é? E desde então eu senti esta necessidade de receber Jesus no meu coração. E então, ao longo dos tempos, não é? Então, senti também dentro de mim uma brasa muito forte sobre a exposição e na pregação da palavra. Eu me lembro que, mesmo ainda no ensino, no primeiro ciclo, não é? No segundo ciclo, eu já tinha tanto aquela vontade, aquela predisposição de partilhar a palavra com os meus colegas, aproveitava os intervalos entre as aulas e expunha a palavra, expunha a minha experiência de salvação, não é, de fé, aos meus colegas. E é incrível que já nessa altura, os meus colegas me apelidaram com o nome de pastor, há 25 anos atrás. Mas ao longo do tempo essa chamada foi se tornando cada vez mais evidente, não é? Também com o testemunho de irmãos maduros da fé, não é? Os meus pastores, que sempre despertaram, não é? Esse dom em mim. Obviamente que depois da adolescência, na juventude, portanto, isto foi progressivamente se intensificando. Então foi assim que no ano antepassado, então, em conversa com os meus pastores, então ficou claro e oficial esta decisão. Obrigado. Quem o batizou?
Pronto, foi o pastor José Mário. A princípio não foi, não é, na Convenção Batista de Angola. Eu venho de uma outra, fui batizado por imersão, portanto, numa outra denominação, mas eu fui recebido, portanto, em 2010, na Terceira Igreja Batista, por aclamação, pelo pastor Domingos, já em glória. Podemos conhecer o nome da denominação? Chama-se IRDA, na altura, Igreja do Reino de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus. Muito obrigado. Ok, há habilitações literárias, teológicas. Pronto, eu tenho formação superior em Engenharia Eletrotécnica e Telecomunicações, e isto pela Universidade Independente de Angola, e tenho o curso teológico, não é, pela Universidade Teológica Internacional, sediada em Florianópolis, Brasil. Muito obrigado. Então, vamos para o questionário. Vamos à primeira questão. Todo pastor é teólogo. Como defines a teologia? Obrigado. Literalmente, portanto, a teologia é o estudo de Deus, não é? Teologia. Sim. Portanto, é exatamente o que eu estou dizendo. Literalmente é o estudo de Deus. Todavia, portanto, a sua definição vai muito mais além para dizer que a teologia é uma ciência que se dedica no estudo sistemático das várias doutrinas cristãs, portanto, dentro do contexto da cultura humana e contemporânea, e tem como conteúdo principal as Sagradas Escrituras. Quais são os indicadores que afirmam que a teologia é uma ciência? Sim, a teologia é uma ciência, por quê? Porque ela obedece os critérios tradicionais do conhecimento científico, tais como tanto a coerência entre as proposições do objeto, métodos para investigar o objeto em questão, e também porque ela segue as mesmas regras da lógica seguidas por outras ciências. Ela é comunicável e compartilha também dos vários métodos, não é, usados por outras ciências. Então, essas evidenciam realmente que ela é uma ciência. Qual é o objeto de estudo da teologia? Pronto, o objeto de estudo da teologia é a pessoa de Deus. Diga dois métodos que a teologia usa. Dois métodos que se usa na teologia. Pronto, dois métodos que se usam na teologia. Portanto, nós temos o método prático, não é? E a teologia bíblica. A teologia bíblica e a teologia prática. Dois apenas. Faça o enquadramento da teologia nos tipos de conhecimento. Enquadramento da teologia? Nos tipos de conhecimento. Nos tipos de conhecimento? Sim. Então, não percebi. Poderia elaborar mais essa pergunta, por favor? O enquadramento da teologia nos tipos de conhecimento. Sim, a teologia ela está inclusa, né, nos vários conhecimentos da vida social. Então nós temos tanto a antropologia, por exemplo, não é? A antropologia, temos também a própria falei da antropologia, temos também, por exemplo, a própria cristologia, não é? E vários outros métodos. Desculpa. Sim. Falei da antropologia, não é? Mas também temos a história, por exemplo, não é? Que emprega os métodos usados na teologia. Ou seja, que a teologia empresta os seus métodos. O enquadramento que a Havana pediu é no sentido, nos tipos de conhecimento. Existe o conhecimento filosófico, conhecimento científico, conhecimento religioso. É nessa perspectiva. Pronto. Ok, obrigado. Se bem que não faz parte do escopo daquilo que estudamos, mas por isso é que eu tentei trazer como geral. O
Uma boa teologia tem pelo menos 5 características. Descreve as 5 características de uma boa teologia. Sim, as cinco características de uma boa teologia são, portanto, nós temos a teologia bíblica, temos a teologia sistemática, teologia contextual, teologia contemporânea e a prática. Pode definir o que é a teologia prática? Portanto, a teologia prática, não é, refere-se à aplicação da própria teologia, ou seja, os ensinos que nós recebemos, não é, não são meras informações, mas elas servem como normas orientadoras para o nosso viver do dia a dia, não é? Daí a necessidade da teologia prática. E a bibliologia? Portanto, a bibliologia é a disciplina da teologia, não é, que se dedica no estudo, portanto, dos livros da Bíblia e dos ensinos da Bíblia. Tens uma Bíblia? É uma Bíblia? Sim, sim. Poder abrir a Epístola de Paulo a Colossenses, capítulo 2, versículo 8, para dar uma explicação exaustiva ao meu texto. Colossenses 2, 8. Sim, vamos lá. Assim diz a palavra: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Portanto, o texto que nós temos em apreço, não é? Tanto fala sobre a advertência, sobre as falsas doutrinas, não é? Nós sabemos que nós temos tanto doutrina de Deus e doutrinas de homens, que são tradições humanas. Então, o apóstolo, escrevendo aos Colossenses, portanto, instrui a igreja de Colossos para que não se faça como que presa, que não seja apanhada em armadilhas de doutrinas falsas que são rudimentos humanos, que não têm nada a ver, não é, com os rudimentos que são segundo Cristo. Fale sobre a teontologia. Não precisa... Teontologia. Sim. Portanto, a teontologia é, portanto, a área da teologia, não é, que realmente estuda, portanto, a pessoa divina, a pessoa de Deus. Qual é o objeto de estudo da teontologia? Portanto, estudar as verdades acerca, não é? É sabido que nenhum homem consegue estudar a Deus, mas a teontologia estuda as verdades acerca dele, acerca da sua pessoa. Tem evidências teológicas da existência do objeto de estudo da teontologia? Portanto, nós temos em Gênesis capítulo 1, não é, onde nós vemos ali Deus como Criador, não é? Portanto, disse, no princípio criou Deus, não é? Neste caso. Temos também no versículo 26 de Gênesis capítulo 1, onde nós encontramos, portanto, disse Deus. Temos também em Isaías o texto que nós lemos, o versículo 1, em que Isaías viu, portanto, o Senhor assentado. E temos outras provas extras bíblicas, não é? Tais como a natureza, tais como a história, não é? E a nossa própria existência. Fale dos nomes de Deus. Portanto, os nomes de Deus. Deus tem vários nomes, tais como Elohim, que significa Deus Criador. Temos o El Shaddai, não é? Deus Todo-Poderoso. Temos Adonai, entre outros. Define a imanência e a transcendência de Deus. Pronto, Deus é imanente porque Ele está conosco, não é? Sentimos a sua presença, notamos os seus feitos, não é? Em nossas vidas, nós comunicamos com Ele, ou seja, a influência de Deus está em toda parte. Deus age nos e por meio dos fenômenos naturais. Portanto, já a transcendência de Deus refere-se à particularidade divina, não é? Dele não ser uma mera qualidade da natureza humana,
não é? Ou seja, ele não é simplesmente o mais elevado entre os seres humanos, mas ele não é limitado à nossa capacidade de compreendê-lo, porque ele é muito infinito em amor, santidade, poder, não é? E bondade. Descreve as implicações da doutrina da imanência de Deus. Ora, a imanência de Deus implica no seguinte: primeiro, Deus não precisa agir diretamente para cumprir os seus propósitos. Portanto, Deus usa pessoas e meios adequados para tal. Em segundo lugar, portanto, Deus pode usar pessoas e organizações que não sejam declaradamente, não é, cristãs para cumprir os seus propósitos. Em terceiro lugar, portanto, sendo Deus imanente, então nós temos de ter apreço pelas coisas que Deus criou, portanto, reconhecer que o mundo é de Deus, portanto, Deus está presente e ativo no mundo. Então, nesse sentido, diríamos que a imanência divina tem, por conseguinte, uma aplicação ecológica. Tanto, em quarto lugar, nós podemos ter conhecimento de Deus, tanto observando a sua criação. Descreve as implicações da transcendência de Deus. Portanto, a transcendência de Deus implica no seguinte: portanto, Deus jamais pode ser compreendido, não é? Tanto pelos conceitos humanos. Portanto, a nossa salvação não é conquista nossa, não é? Pois que o ser humano jamais pode elevar-se ao nível de Deus. Portanto, em terceiro lugar, haverá sempre diferença entre Deus e os homens. Então, em quarto lugar, a reverência é sempre adequada em nosso relacionamento com Deus. Destaca os atributos morais de Deus. Portanto, entre os atributos morais de Deus, encontramos, portanto, o amor, não é? Que vamos ali encontrar subdivididos em sua graça, não é? Benevolência, persistência. Os incomunicáveis, atributos incomunicáveis. Certo, entre os incomunicáveis nós encontramos a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a eternidade, a infinitude de Deus no tempo e no espaço, etc. Vamos para a doutrina da Trindade. Deus se apresenta em três pessoas. Define os termos Trindade e Triunidade. O termo Trindade refere-se à existência de Deus manifesta em três pessoas, tanto coiguais, consubstanciais e coeternas. Já a Triunidade refere-se à união da deidade dos três. Por que a doutrina da Trindade no Velho Testamento não é clara, como no Novo Testamento? Ora, a doutrina da Trindade, ela não é tão clara no Antigo Testamento devido ao facto de que no Velho Testamento a revelação ainda não era completa, ou seja, Deus foi se revelando de maneira progressiva ao homem. Qual é o lugar da triunidade na experiência cristã do homem? Certo, a triunidade tem lugar na experiência cristã do homem, não é? Portanto, devido ao facto de que o homem pertence a Deus, não somente pelo direito de criação, mas também pelo direito de preservação e de redenção. Não é? Ou seja, Deus Pai criou o homem, não é? Deus Filho é o nosso Redentor e Deus Espírito Santo é quem nos preserva. Passamos para a doutrina da revelação. Deus é infinito, quando o homem é finito. Para o ser finito conhecer o infinito, precisa Deus revelar-se. A linha descreve a revelação geral e especial. Certo, a revelação geral refere-se à automanifestação de Deus,
por meio da natureza, por meio da história e da personalidade do próprio ser humano, tanto em geral em dois aspectos, não é? Tanto temos a disponibilidade universal de Deus, que é acessível a todos os homens em todas as épocas e lugares, não é? E em segundo lugar, pelo facto de que o próprio conteúdo da mensagem é menos particularizado e menos detalhado. Fala dos meios de revelação geral que conheces. Nós temos a natureza, temos a história e temos também a própria constituição do ser humano. Quais são as implicações da revelação geral? A revelação geral implica no seguinte, não é? Portanto, através da revelação geral, nós entendemos que ela serve para explicar o fenômeno mundial das religiões existentes, não é? A revelação geral também implica dizer que existe um ponto de contexto, um ponto comum entre os crentes e os descrentes, ou seja, todas as pessoas têm conhecimento de Deus, não é? Então, em terceiro lugar, Deus é justo em condenar, portanto, aqueles que nunca ouviram o Evangelho no sentido pleno e também no sentido formal. Sobre a revelação especial, por que ela é necessária? A revelação especial ela é necessária devido ao facto de que os homens perderam o relacionamento prestigiado que tinham com Deus, isto por causa da queda. Então era-lhes necessário voltar a conhecer a Deus de maneira mais plena para que pudessem, portanto, preencher os requisitos de comunhão. E esse conhecimento precisava ir além da revelação geral. E quais são os meios de revelação especial que conheces? Os meios de revelação especial que eu conheço são, então, temos a Bíblia, temos os discursos divinos, oráculos de Deus, e temos também a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são as teorias da inspiração do estudo? Portanto, eu estudei as seguintes teorias. Temos a teoria do ditado, temos a teoria de inspiração verbal, temos a teoria da intuição, temos a teoria da iluminação e temos também a teoria dinâmica. A Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Justifica a sua afirmação. A Bíblia é a palavra de Deus, não é? Tanto de acordo com 2 Timóteo 3,16, tanto toda a palavra é divinamente inspirada, não é? E é proveitosa para ensinar, para redarguir, não é? Para que o homem de Deus seja apto, não é? E habilitado para toda boa obra. Isso faz-me crer que de facto é a palavra de Deus. Quando se diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, qual é a implicação? Pronto, quando se diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, é como se ela não fosse inspirada, ou então que Deus, não é, como que Deus pudesse ser carregado ou não está, não é, portanto, revelado nas Escrituras. É como qualquer outro livro, não é, que um autor escreve, não é, sabemos que tem vários autores hoje em dia, não é, que contém alguns textos, algumas verdades, mas entendemos que a Bíblia não é, porque ela é a própria revelação de Deus para nós. Ok, vamos para a doutrina do homem. Como se chama a doutrina que estuda o homem? Antropologia. Antropologia. Ok. Em que consiste a imagem e semelhança de Deus? A imagem e semelhança de Deus, não é? Ou seja, do homem em relação a Deus, consiste na capacidade do homem pensar, sentir, não é? E ter vontade própria. Quais são as implicações da doutrina da antropologia? Portanto, a doutrina da antropologia, não é? Implica que o homem pertence a Deus, não é? Em segundo lugar, a própria natureza
da vida sagrada do homem. Portanto, é um princípio extremamente importante no esquema de Deus, não é? Em terceiro lugar, portanto, o homem deve moldar a sua vida de acordo com Jesus, portanto, que é a revelação completa de como é a imagem de Deus. Em quarto lugar, tanto só experimentamos a perfeita humanidade quando nos posicionamos corretamente em relação a Deus. Como se chama a doutrina que estuda o pecado? Chama-se armateologia. Existem algumas dificuldades em discutir o assunto do pecado. Diga as dificuldades. Ora, essas dificuldades, tanto é devido, primeiro, porque o pecado é um assunto desagradável para muitas pessoas, não é? Em segundo lugar, a sociedade contemporânea, ela coloca muita ênfase na atitude mental positiva e não na negativa, não é? Em terceiro lugar, porque ainda é um assunto estranho para muitas pessoas. Diga e comente sobre as fontes do pecado. Muito bem, as fontes do pecado, não é? Nós encontramos, por exemplo, a natureza animal, não é? Que é, digamos assim, a pecaminosidade, não é? Nós encontramos aí em Mateus capítulo 5, versículo 20, que já no nosso, junto com o homem vem essa tendência para o pecado, não é? Temos também a ansiedade causada pela infinitude, não é? Temos a luta econômica. Nós sabemos que na ânsia de poder crescer economicamente, as pessoas acabam, não é, pecando. E temos também a competitividade, não é, individualista. Sobre a cristologia, define o termo e destaca a sua importância. Pronto, a cristologia, não é, é a área teológica que se dedica no estudo da pessoa de Cristo. Então, o estudo de Cristo é importante, em primeiro lugar, porque no estudo da cristologia nós vemos a ação dinâmica, portanto, de Deus na restauração do homem caído no pecado. Então, em segundo lugar, o estudo da cristologia é importante porque, sendo nós, não é, crentes e seguimos a Cristo, então nós temos que ter uma compreensão da pessoa de Cristo, porque isso é um fator determinante na formação do nosso caráter, né, da fé cristã. A divindade de Cristo trouxe controvérsias ao longo da história do cristianismo, no século IV. Aliás, debruça-se sobre o assunto. Sim, a divindade de Cristo trouxe controvérsias, não é? Porque nós temos, por exemplo, várias heresias que se levantaram, não é? Encontramos, por exemplo, o apolinarismo, o docetismo, temos o eutiquianismo, não é? E o próprio nestorianismo, portanto, que ou procuravam desprezar ou a humanidade ou a divindade, não é, de Cristo. O concílio de Nicéia veio para traçar balizas. Quais são os expoentes deste concílio? Quais são as principais decisões que foram tomadas neste concílio sobre a cristologia? É uma ideia? Sim. Neste concílio ficou claro que Cristo, de facto, ele tinha duas naturezas, não é? Mas eram interpostas. Ele era ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem, não é? Sendo que havia esse debate, não é, em querer ou desprezar, não é, a divindade de Cristo, não é? Então ficou claro que, de facto, Cristo é Deus, ele é coexistente com o Pai no mesmo grau de intensidade. Demonstra teologicamente a divindade de Jesus. Certo, Cristo, não é? Jesus é Deus, não é? Primeiro porque a Bíblia assim o afirma, não é? Jesus é Deus porque ele
através da sua divindade, não é, nós podemos ter o conhecimento real de quem é Deus. Não é? Ele é a revelação completa da imagem de Deus. E, em segundo lugar, nós podemos também ter certeza de que podemos adorá-lo, não é? Ter certeza porque ele não é simplesmente, não é uma variedade da natureza humana, mas ele é Deus no mesmo grau de intensidade, não é, com o Pai. Descreve 4 implicações da humanidade de Jesus Cristo. Certo, a humanidade de Jesus, não é, em primeiro lugar, mostra-nos que a natureza humana é boa, não é? E também a humanidade de Jesus nos mostra que Deus não é totalmente transcendente, não é? E, em terceiro lugar, portanto, nós vemos a morte expiatória, portanto, Cristo morreu, não é, no Calvário em nosso lugar. E em quarto lugar, portanto, ele pode ser o nosso exemplo e interceder por nós, porque sofreu tudo aquilo que nós podemos sofrer hoje, certo? Sobre a obra de Cristo, menciona os 5 estágios da obra dele. Pois, os 5 estágios da obra de Cristo são, não é, portanto, primeiro a sua encarnação, não é? Temos a sua morte, temos a sua ressurreição e ascensão e assento ao trono de Deus, não é? Temos a segunda vinda, não é, de Cristo. Sabes para a doutrina da salvação. Como se chama o estudo da doutrina da salvação? Chama-se soteriologia. Em que momento acontece a salvação na vida da pessoa? Ora, essa questão é bastante discutida nos círculos teológicos, não é? Há uns dizem que foi um evento único que aconteceu na vida da pessoa, tanto outros círculos dizem que a salvação é um processo contínuo, não é, que se dá na vida do crente. Outros ainda pensam que será um evento futuro. Portanto, para resumir, não é, as ideias, tanto nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. A questão de como se obtém a salvação é de maior importância. Menciona várias correntes de pensamento sobre os meios da salvação, incluindo a concepção evangélica. Sim, igualmente, não é, essa questão também é discutida, não é? Uns acreditam, portanto, que a salvação ela é transmitida, não é, através, portanto, de um ato moral, não é, de sacramentos. Mas nós temos a concepção bíblica, não é, que diz que o problema básico do homem é o pecado, desta feita a salvação somente em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. Certo. Comente a seguinte fala: a fé não é um salto no escuro. Exatamente, a fé ela deve estar embasada, não é, na pessoa de Cristo, não é, e não, digamos assim, somente de boca para fora. Portanto, o objeto da nossa fé é Cristo, não é, e pelo facto de que ele ressuscitou. Porque nós vemos ali em 1 Coríntios 15 que diz que se Cristo não ressuscitou, logo a nossa fé seria vã, não é? Então nós temos essa evidência, este embasamento, não é? Porque Cristo morreu e ressuscitou, não é? Dali, portanto, a base ou a razão da nossa fé em Cristo. Menciona os aspectos objetivos da salvação. Portanto, os aspectos objetivos da salvação que têm a ver com o corpo, não é? Nós encontraremos, portanto, a união ao corpo de Cristo, encontramos a justificação e a adoção. Menciona os aspectos, ou seja, menciona os benefícios da adoção que a salvação nos traz. Ora, a salvação nos traz benefícios tais como o perdão diário, não é? Traz-nos tanto a reconciliação, traz-nos também a própria adoção e liberdade. Ok. Menciona os aspectos objetivos da salvação. Portanto, já falei dessa Tem objetivos subjetivos, tem os aspectos subjetivos, e aspectos subjetivos. Para falar agora dos subjetivos. Subjetivos agora. Certo, os aspectos subjetivos não é que tem a ver com o indivíduo,
nós encontramos a conversão, não é, a regeneração, temos tanto a fé, não é, e temos tanto a regeneração. Dá para beber água? Obrigado. Um pouquinho de água agora. Ok. Podemos continuar? Sim. Define o significado da santificação. Ora, a santificação é a continuação da salvação, não é? É o processo pelo qual tanto o Espírito Santo transforma, não é, o caráter moral, espiritual, portanto, de acordo com a situação legal diante de Deus. Ou seja, resumidamente, é, portanto, a aplicação da obra, não é, de Cristo na vida da pessoa pelo Espírito Santo. Sobre a doutrina do Espírito Santo. Como se chama o estudo que relaciona com o Espírito Santo? Pneumatologia, outros dizem paracletologia, mesma coisa. A obra do Espírito Santo é de especial interesse para os cristãos. Mencione as várias áreas de atuação da obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Certo, no Antigo Testamento nós vemos a atuação do Espírito Santo na criação, não é? Vemos também o Espírito Santo agindo na transmissão das Escrituras e também na concessão de habilidades, não é, especiais para a realização de determinadas tarefas. A Bíblia e a linguagem popular enfatizam muito a expressão aquele homem é cheio do Espírito Santo. Qual é a sua compreensão sobre a expressão? Portanto, a expressão ser cheia do Espírito Santo, não é? Ela não significa ter grandes realizações ou ter tanto uma grande prosperidade em determinada área, mas entendo que a plenitude do Espírito Santo refere-se, não é, portanto, nas evidências como o temor a Deus e também nas evidências do fruto do Espírito Santo, não é, evidenciadas pelo crente, tanto amor, paz, alegria, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio, etc. Descreve os argumentos que provam que a divindade do Espírito Santo. Portanto, há argumentos. O primeiro argumento que quero aqui mencionar é o Atos capítulo 5, versículo 3, onde nós vemos ali uma referência intercambiável, não é? Tanto em relação a Deus. Ou seja, Ananias disse que, Pedro disse a Ananias que mentiu ao Espírito Santo, referindo-se a Deus. E, em segundo lugar, não é, a outra evidência da divindade do Espírito Santo é que o Espírito Santo possui atributos divinos, não é? Tanto tais como a criação, a eternidade, a onisciência, não é? Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, encontramos que o Espírito Santo proscruta, não é, a mente, não é, de Deus. Temos também em Lucas, capítulo 1, versículo 35, não é, que fala que o Espírito Santo é omnipotente, não é? Porque ele envolveu Maria para que concebesse. E temos também aqui da eternidade, Hebreus 9, 14. Mas também o Espírito Santo, ele desempenha funções que são prerrogativas da divindade. Passamos para a doutrina da Igreja. Menciona os tipos de governo da Igreja que estudou. Pois eu estudei os seguintes tipos de governo, tanto o governo monárquico, temos o governo episcopal, temos o governo oligárquico e o congregacional. Que forma de governo da Igreja que os batistas adotaram? Os batistas adotaram a forma de governo congregacional.
Quais as funções dos congregacionais de uma igreja batista? Ora, numa igreja batista, nós encontramos as seguintes funções congregacionais, não é? Temos a função legislativa, não é, que compete apenas a Cristo. Temos a função executiva, não é? E temos também a função judicial. Quais são os requisitos para ser membro de uma igreja batista? Ora, para ser membro de uma igreja batista, portanto, é preciso o requisito espiritual, não é? O requisito social, temos também o requisito formal. Em que condição o membro é demitido do rol de membro da igreja? Ora, o membro é demitido do rol de membros da igreja quando ocorrerem, portanto, uma das seguintes coisas. Nós temos, por exemplo, a exclusão, não é? Temos tanto morte e temos também a carta demissória para uma igreja da mesma fé e ordem. Fale dos tipos de disciplina da igreja. Encontramos a disciplina formativa, encontramos também a disciplina corretiva e a cirúrgica. Sobre a ética pastoral, a tônica principal da vida do pastor deve ser a sua espiritualidade. Em que consiste a responsabilidade do pastor? Ora, o pastor tem responsabilidades, em primeiro lugar, consigo mesmo, em segundo lugar, com a sua família, em terceiro lugar, com a igreja, portanto, em quarto lugar, com a sociedade. Como conseguir uma vida plena de espiritualidade? Ora, para conseguir uma vida plena de espiritualidade, tanto o pastor deve devotar-se diariamente, não é, ao estudo da palavra, pois é a partir do estudo da palavra aonde o pastor se alimenta e tira, portanto, o alimento nutritivo para o seu rebanho. Que importância tem a oração na vida espiritual do pastor? Ora, a oração é fundamental na vida do pastor, na medida em que é o momento em que o pastor confessa, não é, as suas faltas, confessa as suas negligências diante de Deus, não é, pede perdão pelos seus pecados, incluindo até os ocultos, não é, e promete então viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de amor. O lar do pastor deve ser um verdadeiro altar consagrado a Deus. Quais são as condições necessárias que o lar deve apresentar para servir de modelo para o lar dos membros de sua igreja? Ora, para que o lar do pastor sirva de modelo para os membros da igreja, no caso, portanto, ela deve reunir, digamos assim, a ordem, deve reunir a harmonia, deve reunir a santidade, deve reunir o trabalho, não é? Ou seja, o culto doméstico, não é? Deve ser sempre aquele fogo, não é, que vai crepitando no altar, e também as orações como incenso que evola deste altar. O lar do pastor deve ser um verdadeiro santuário. Sim ou não? Justifica a sua resposta. Sim, o lar do pastor deve ser, não é, um altar consagrado, porque é ali onde os filhos cultuam a Deus, é ali também onde a esposa, não é, com uma vida cheia de ideias, portanto, louva a Deus, não é? E aonde o pastor se cerca de Deus, não é, como fonte do seu ministério e se deleita no seu poder e graça. Muito obrigado. Pode tomar o centro, por enquanto. A esposa. Queremos dar a oportunidade para se identificar, né? Quem é a irmã, por favor, pode se identificar. Pode perguntar a experiência da salvação. Bom dia, Marcos Pastor. Bom dia, Cília. Sou Mariana Lopes Gomes Ndala, casada com José Santos Ndala.
Temos 4 filhos. Mãe Salva. Ah, sim, sou. Sou sim. Eu desde cedo fui viver com a minha mãe, né, num lar cristão. A minha mãe e meu cunhado sempre foram pessoas sementes a Deus. E desde cedo fui lá viver e foi lá onde então tive a oportunidade de conhecer a Cristo e aceitá-lo não só como meu Salvador, mas como Senhor da minha vida. Vou dar a oportunidade ao primeiro vogal para fazer as questões. Ok, pastor Só, por favor. Nós queremos ser rápidos. Ser esposa de um pastor é um grande privilégio. Porque trata-se de uma companheira que estará bem envolvida nos mistérios dele. Vocês entenderam? Vou repetir. Ser esposa de um pastor é um grande privilégio. Porque estará bem envolvido no ministério dele. E assim nos tem dito. Quero dizer que, uma vez que o nosso irmão aprove o que ele vai fazer na obra do Senhor, trata-se do ministério dele, apenas dele. Concorda ou desconcorda? Não. É um ministério nosso como casal. Ministério do casal. Neste contexto, em que área mais ou menos pretende contribuir para que o vosso ministério tenha apoio da cidade? Eu pretendo colaborar em tudo, como no cuidado da igreja, das ovelhas e assim levar o trabalho de Cristo avante. Dizia que o ministério pastoral é um grande privilégio, mas também tem espinhos. Volta e meia, a igreja não tem dinheiro para pagar o pastor. Vamos pensar nesta possibilidade que aconteça, que não há dinheiro para ser pago ou para se pagar ao pastor. Qual será a tua atitude como esposa do pastor? Bem, eu como esposa, eu farei tudo para trabalhar a fim de que em casa não padeçamos e tem várias fontes de rendimento. Posso fazer um negócio, trabalhar e criar, empreender para que então eu possa não só ajudar o meu esposo e continuar a colaborar na obra do Senhor. Obrigado. Muito obrigado. Toma assento. Vou dar a oportunidade ao segundo vogal para fazer comigo, que é o candidato ou a esposa do candidato. Obrigado. Tenho uma questão para o candidato e depois farei também uma para a sua esposa. Irmão Frank Ndaba, gostaria que mencionasse 2 aspectos da sua cooperação em relação à denominação após a sua ordenação. Eu serei um leal apoiador do programa da Convenção Batista de Angola, particularmente do plano cooperativo. O outro aspecto também é que participarei sempre que haja a possibilidade das assembleias da Convenção Batista de Angola. Obrigado, irmão Frank. Obrigado. Mariana, dizia o pastor que somos que o ministério pastoral é também espinhoso. Suponhamos que numa das assembleias da igreja o nosso colega pastor Ndala saia com a cabeça toda esquentada depois de ser bombardeado por alguns membros que por vezes pensam que a Assembleia da Igreja é uma guerra. De que forma ajudaria o seu esposo a ultrapassar esta situação? Obrigado. Pronto, sabendo que o meu esposo já
já foi bombardeado, está com a cabeça quente. Então eu queria que servir de refrigério para o meu esposo, acalmando, aconselhando e com a palavra de Deus, buscar conselhos para então acalmar o meu esposo. Muito obrigado, irmã Mariana, por tomar o assento. Vamos dar a oportunidade ao conselho para 4 questões. Ok. Pastor Lopes, Pastor Armando, ok. Mãe Inês, Pastor Tuela. Não sei se estão prontos. Vamos começar com o Pastor Lopes, por favor. Muito obrigado. Irmão Xará, né? Se souber hoje diretamente, é Lopes. Portanto, imagina que no mesmo dia o pastor tenha um funeral, tenha um casamento. Qual seria a sua prioridade? Portanto, se no mesmo dia eu tenho um funeral e tenho um casamento, portanto, se for eu só e não tiver, não é, assistência auxiliar, não é, honestamente eu priorizaria o casamento, tanto entendendo que não posso fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Se tiver tanto um outro colega e puder pedir auxílio para a cobertura, assim o faria. Estou lembrando daquele texto que diz que deixa os mortos enterrar os seus mortos e tu vai... Mas pronto, honestamente... Ok, a irmã Inês, por favor. Acho que não. Nós sabemos que na igreja tem vários departamentos, masculino, nesse caso a irmã, o departamento masculino. Temos a nos deparar com um fenômeno de esquecer. Uns dizem que como já estou pastor, eu posso ficar em casa, já não posso participar nas quartas-feiras. Esposa do pastor. Neste caso, a irmã, como esposa de pastor, serás membro da União Feminina ou deixarás de ser membro da União Feminina enquanto Como esposa de pastora, eu continuarei participando na União Feminina, pois é um trabalho também de Deus. Estando na União Feminina, estarei cooperando, se digo direta ou indiretamente, com o trabalho do meu pastor ou do esposo, porque se lidera a mesma igreja, lidera a igreja toda onde está inclusa a União Feminina. Então, eu não tenho como eu me desligar da União Feminina ou deixar de fazer. Eu, por exemplo, faço parte do grupo de louvor. Eu não vou do Ministério de Louvor, eu não vou deixar de ser participar do Ministério de Louvor por ser esposa de pastor. Eu, além de esposa de pastor, sou membro, então tenho que continuar a colaborar. Obrigado. Pastor Armando, tem palavra. Armando Frederico Antônio é o meu nome, pastor, membro na Igreja Batista Nova Aliança, do reverendo Dr. Zaqueu Zen. Vamos dirigir ao nosso colega, se Deus permitir e a mesa está trabalhando, se aprovar, então a igreja vai determinar o tempo e a data que vai ser ordenado. A minha pergunta é, no Ministério da Pregação temos 3 tipos de temas. Primeiro, temos o tema simples. Temos o tema composto por coordenação. E temos o tema composto por subordinação.
Então eu quero saber, dar exemplo de um tema simples e dar exemplo de um tema composto por coordenação e dar exemplo de um tema composto por subordinação. Pronto, eu devo ser sincero que dos estudos teológicos que fiz, não tive a oportunidade de tanto debruçar acerca, tanto nesses termos, não é? No concerne os tipos de pregação, tanto eu estudei a pregação expositiva, textual, temática, então, mas tentando enquadrar um desses tópicos na pergunta do pastor, não é? Então eu diria que o tema, não é, subordinado é aquela que está tanto dependente tanto do assunto principal dentro do texto, né? Tanto ela é subordinada, quer dizer que temos um tema principal, né? Vamos supor, por exemplo, não é, a ressurreição de Lázaro, não é? E nós temos ali, por exemplo, podemos encontrar um outro subtema que, portanto, vai ser, por exemplo, desligai-o e deixai-o ir, né? Então nós temos o tema principal, João 11, mas podemos tirar vários subtópicos. A outra, desculpa, a outra... Tema simples e composto por coordenação. Desculpa, mas não consigo responder. Tem que ser sincero. Não posso inventar, né? Certo, tem que ser sincero. Vamos dar a oportunidade ao pastor Joel, por favor. Obrigado. Partindo do princípio que cada batista é um missionário, gostaria de saber qual será o papel, a visão e envolvimento do pastor quando às missões. Exatamente. Quanto às missões, não é? Cada batista é um missionário, não é? Tanto as missões são a razão, não é, da existência da igreja. Portanto, é verdade que ela não é o alvo em si, o alvo é a adoração. Então, a visão será, tanto, colocar à disposição todo o empreendimento possível, não é, para a alavancagem, não é, das missões. Portanto, quer seja a partir tanto de ensino, treinamento, não é, tanto ser um apoiador constante para que a igreja participe nas campanhas, não é? Temos a questão do plano cooperativo, não é, que é a maneira como as igrejas podem cooperar também para estender o reino além fronteiras, não é? Tanto a abertura de cultos nos lares é uma das coisas que esta igreja tem estado a fazer para, tanto, levar mesmo no evangelho ali aonde ainda não é conhecido. Então há muito que se possa fazer, não é? E que visará, não é, magnificar ainda mais o nosso Deus. Ok, finalmente vamos dar a oportunidade ao secretário para passar. Muito obrigado, muito obrigado. Ok. Depois de tudo, queremos encerrar esta parte. Vamos dar a oportunidade ao presidente. Vice-presidente. Ok, vamos dar a oportunidade ao vice-presidente. Obrigado por isso possível. Enquanto a mesa vai sair para fazer o balanço, para trazer o resultado. Sim, o resultado final. Tá bom, depois do momento de exame, eu acho que vamos permitir que o candidato e a esposa saiam para uma conversação lá fora. Tá bem. Quando nós também, se conseguirmos, podemos sair ainda, deixar a dama, e ver ali as coisas, e depois vamos entrar. Tá bem. Eu não conheço. Deixa esses dados aqui e me devolver. Daqui a pouco vamos